prazer estar aqui com vocês. Hoje nós estamos trazendo aí um tema, eu considero esse tema muito profundo. Nós temos material demais dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita também sobre esse tema. Então nós começamos sempre as nossas exposições apresentando algumas obras que nós consultamos. Então, acredito que vocês já sabem que tem um livro com esse nome, Pensamento e Vida. Um livro psicografado pelo Chico, do Emmanuel. Então, essa é a obra que nós pegamos como base. Tá? Tem esse livro que eu acho muito interessante, Minha Mente e Meu Mundo, Walter Barcelos, um confrade nosso de Uberaba que ele já faleceu. Tem outro livro muito interessante, Horizontes da Mente, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. E outra obra do Emmanuel também, Fonte Viva. Nós tiramos algumas partes dessas obras. E eu coloquei também algumas obras aqui que eu pesquisei, que eu tirei algumas partes, que são as obras de Joana de Ângeles. Quando se fala em Joana de Ângeles, praticamente toda a parte, os livros que nós intitulamos, obras psicológicas de Joana de Ângeles, todos eles enfocam essa questão do pensamento e a importância dele no nosso dia a dia. Então eu coloquei apenas aqui 3 desses livros, que eu também tirei algumas partes. Vida Feliz. Esse outro, Vida, Desafios e Soluções. E também o Despertar do Espírito. Então, esse tema, pensamento, Joana trabalha ele com uma intensidade muito grande. Por quê? Porque ela quer mostrar e passar para nós um conhecimento maior sobre essa questão do pensar. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema aqui. Vamos buscar aqui, vamos fazer assim um caminho por diversas partes que eu acho interessante a gente refletir. Eu começo fazendo a definição, como é que a gente entende, o que a gente entende sobre essa questão do pensar. Então, se a gente for aprofundar essa questão, é muito profundo. Então, nós temos definição na psicologia, na filosofia, e dentro do espiritismo, em diversas obras diferentes. Então, eu peguei uma aqui que ela é mais simples, mas que atende aqui às nossas necessidades. A palavra pensar, ela tem sua origem no latim, pensare, que significa suspender, pendurar, avaliar o peso, ou seja, pesar. Então, é como se fosse aquela balança, que tem com um fio e 2 balancinhas do lado. Então, você coloca 1 quilo de cá e vai colocando outras coisas até dar o peso necessário. Então, a palavra pensar, ela vem dessa situação, desse processo de pesar as coisas. Então, é de pesar que deriva o pesar os prós e os contras. Ponderar, examinar, que leva ao meditar, refletir. Então, pensar é um processo psicológico mental, subjetivo, ou seja, ele é um processo abstrato, ele fica no mundo das ideias e ele é particular de cada um. Se a gente fosse fazer uma avaliação do processo de pensar de cada um aqui, a gente ia perceber que cada um de nós pensa de uma forma diferente. Se a gente colocar aqui, às vezes, uma questão, cada um vai analisar aquela questão por um prisma diferente. Então, é o pensamento que ajuda a tomada de decisões e o relacionamento com o mundo, com a sociedade e com as pessoas em nossa volta. Então, o pensamento ele é fundamental nas nossas vidas. É através dessa faculdade que nós tomamos as nossas decisões, que nós nos relacionamos uns com os outros, com a sociedade, com o mundo, de uma forma geral. É o pensamento que molda o nosso senso crítico, então nossa capacidade de estar criticando
analisando as diversas situações e elabora percepções, emoções e sentimento. Então, olha como é que é interessante. Os nossos sentimentos, eles nascem da nossa capacidade de pensar, né? Então isso é muito profundo, porque às vezes a gente não associa, né? O sentimento fosse uma coisa e o pensamento fosse outra. Mas você vai desenvolvendo os seus sentimentos à medida que você vai desenvolvendo a sua capacidade de pensar, de analisar e de refletir. Tem uma palestra que eu achei muito interessante, da Lúcia Galvão, uma filósofa, e essa palestra dela tem esse título: Você tem coragem de pensar diferente? Então, você tem coragem de pensar diferente? Então, a Lúcia Galvão é uma doutora na filosofia, então ela faz essa palestra abordando ela toda por um aspecto filosófico. Aqui, nós estamos buscando, né, o lado psicológico e o lado que a doutrina espírita nos traz. E eu volto essa pergunta para vocês. Vocês têm coragem de pensar diferente? O que seria pensar diferente? O pensar igual. Pensar igual é pensar de uma forma coletiva. Então você não tem os seus próprios pensamentos. Você pensa em cima do que alguém está propondo. Então você não tem um pensamento individualizado. É muito difícil a gente conversar com as pessoas e a gente vai percebendo que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande, realmente, de ter um pensamento próprio. Você pergunta: o que você gosta? O que você deseja? O que você pensa para o futuro? As pessoas estão perdidas. Elas não conseguem fazer uma avaliação íntima para identificar o que ela realmente necessita, né? Então, o que nós necessitamos? Se a gente fosse pensar hoje, o que nós necessitamos? A maioria das pessoas vai dizer o quê? O que a mídia colocar. O que a mídia ofertar, a gente acaba criando aquilo, passando a ter aquela necessidade, né? Ou seja, nós somos todos envolvidos num processo de pensar coletivo. E nós temos uma dificuldade danada de fazer essa dissociação. Ou seja, quem realmente sou eu? O que eu preciso? O que eu necessito? Né? Aí a gente vai colocando essas questões, né? O que eu necessito para viver? Se a gente fosse aprofundar essa questão, o que eu necessito realmente para viver? Eu acredito que a maioria que está aqui tem muito mais do que necessita, mas ninguém está realizado com isso. Estamos sempre querendo além, sempre querendo algo a mais, né? Então, se você está com o celular X, sair um celular novo, mais moderno, com mais função, aí vai todo mundo correndo atrás daquele novo modelo, né? Ou seja, você não para pensar: eu preciso disso. Isso vai mudar o que na minha vida? Não. Eu sou envolvido nesse processo e eu não paro para pensar, né? Então, a Lúcia, ela faz essa pergunta. Para mim, a pergunta, ela deveria ser: você sabe pensar? Nós sabemos pensar? O que vocês acham? Vocês sabem pensar? Sim? Não? Nós sabemos pensar? Nós vivemos em paz? Nós vivemos em harmonia? Nós vivemos em equilíbrio? Nós estamos satisfeitos com a nossa vida? Se nós soubéssemos pensar realmente, tudo isso seria uma realidade. Mas nós não sabemos. Nós não entendemos realmente como esse processo de pensar funciona. E aí
vêm as dores, o sofrimento, as doenças, que nós vamos falar um pouquinho aqui na frente, né? Então, todos esses transtornos emocionais e fisiológicos que nós vivemos, eles nascem nesse nosso processo de pensar, nessa nossa forma de pensar. Só que a gente não percebe, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma percepção sobre isso. Tudo o que acreditamos conduz nossa forma de pensar e sentir sobre tudo. Então, o nosso sistema de crenças, ele tem um papel fundamental na nossa visão de mundo, no papel do ego, na criação da realidade. Então, o meu processo, a minha forma de pensar, ela está baseada nas minhas crenças, nos valores que eu venho recebendo ao longo da minha vida. Então, cada um aqui presente está trazendo crenças diferentes, valores diferentes. Por isso que a nossa forma de pensar ela é diferente. Às vezes o que é importante para um não é importante para outro. O que é prazeroso para um não é prazeroso para outro. O que uma pessoa gosta de comer, o outro já detesta. Por quê? Porque nós temos valores, nós temos criações diferentes. E esses valores estão dentro de nós, né? E ele passa onde? Pelo nosso processo de pensar, de avaliar, né? Então ele influi em quê? Tudo, nossa visão do mundo, né? No papel do ego, ou seja, no papel de quem eu sou, como eu sou, quem eu realmente sou. E na criação da minha realidade. Então tudo vem do que nós acreditamos realmente, então, ou seja, nas nossas crenças. As crenças, elas são formadas ao longo da vida por tudo que vemos, ouvimos, vivenciamos e vão sendo comprovadas ou não pelas nossas experiências, né? Então, as nossas crenças, elas são muito fortes dentro de nós. Quebrar essas crenças é muito difícil, né? Me veio à mente o trabalho que Kardec desenvolveu. Então, Kardec ele trazia uma crença, né? Na época era o catolicismo que imperava, forte na época. Aí ele começa a se deparar com aqueles fatos estranhos, começaram a incomodar, ele começou a refletir sobre aquilo, ele foi aprofundando cada vez mais, ele começou a estudar aquilo profundamente. E o que Kardec faz? Ele começa a mudar as suas crenças profundamente, não é? Então, vocês veem, nós podemos mudar as nossas crenças, mas necessita um esforço muito grande, não é uma coisa tão simples e fácil, né? Mas a gente pode fazer isso, tá? Nossas crenças representam nossos pensamentos, sentimentos e todo o nosso comportamento. Então, cada um de nós traz as suas crenças. Essas crenças vão gerar os nossos pensamentos, esses padrões de pensamento que cada um de nós tem, né, que automaticamente vão também criando e transformando os nossos sentimentos, e aí vai afetar o nosso padrão de comportamento, a nossa forma de agir e de relacionar uns com os outros. Nos comportamos de acordo com o que acreditamos e pensamos. Olha só, não tem jeito da gente fugir dessa realidade. Você se comporta de acordo com o seu padrão de pensamento. Quando a gente fala pensamento, não é um pensamento aleatório, é um pensamento que te acompanha constantemente, é um pensamento que você repete constantemente. Tá? Nossas preferências, por exemplo, onde eu vou, onde eu frequento, o que eu gosto de ler, o que eu gosto de assistir, vestir, que tipo de pessoa eu gosto de me relacionar, que tipo de trabalho eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa de rir com facilidade ou eu choro com facilidade? O que me causa medo ou coragem? Como é a minha fala? O que rejeito ou aceito? O que curto nas redes sociais?
tudo isso reflete o meu padrão de pensamento, ou seja, o que eu estou pensando, as penas futuras, né? Sintetizando, né? Para onde nós vamos quando a gente desencarnar? Para onde nós vamos quando nós dormimos? Então aquilo que nós pensamos durante o dia, que for mais forte, à noite eu vou dormir e vou dar sequência naquele processo. É a sintonia, né? Quando eu desencarnar, para onde eu vou? Depende do meu pensamento a minha vida toda. As crenças, os valores, então, o que eu fiz, as minhas escolhas, né? Ou seja, tudo isso depende do quê? Do meu padrão de pensamento. Então eu vou para aquele lugar, é natural. Então isso é um processo natural, não existe punição, né? Eu acho a doutrina bonita nesse caso, né? Porque ela mostra como tudo é natural, tudo é tranquilo e depende de nós. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala: a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só, então a nossa mente, ela está espelhando a nossa vida, ou vice-versa, né? A nossa mente, né, gera a minha realidade, o meu entorno, né? Então é interessante isso, o que nós estamos vivendo, aí você vai saber o que você está pensando, qual é o seu padrão de pensamento. No livro Fonte Vida, Emmanuel fala: o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Está vendo? Até a coisa é natural. O que você está criando? O que você está dando origem? Se você está pensando coisas boas, pensamentos positivos, né, automaticamente a sua volta, a sua energia é positiva, né, e as coisas vão sempre estar mais equilibradas. Se você mantém um padrão de pensamento negativo, automaticamente a sua psicosfera vai estar mais negativa e você vai sofrer essas consequências, né? Então, a nossa mente, ela é fantástica e a gente tem que parar para analisar, né, o meu entorno, o que eu tenho à minha volta, para me entender o que eu estou criando e às vezes não estou percebendo que a responsabilidade é toda minha. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, olha só o que ela fala: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Olha só, então aquele pensamento que você está exteriorizando, que você está nutrindo, fomentando constantemente, o que ele vai fazer? Ele vai representar você, né? Então vamos pensar numa pessoa que está sempre reclamando. Que tipo de pensamento ela está nutrindo constantemente? Não é sempre da reclamação, nada está bom, tudo está ruim, ela vê problema em tudo, né? Então, as pessoas começam a ver essa pessoa daquela forma. Nossa, ela vem aqui porque não reclama demais, não aguento, quero ficar longe dele. Ou seja, é um padrão mental de cada um de nós, né, que nós vamos externar para as outras pessoas. E às vezes a gente não tem essa consciência. Assim como pensar em comida pode lhe levar a salivar, pensamentos negativos podem lhe levar a adoecer. O que eu estou querendo mostrar para vocês o mecanismo mental, ele é tão natural que a gente nem percebe. Então você, quando mentaliza algum alimento que você gosta, alguém fala em algum alimento, automaticamente a gente começa a salivar, a gente começa a imaginar, né, comendo aquele alimento. E assim também acontece para tudo na nossa vida. Eu coloquei aqui uma questão da doença, né, porque às vezes a gente não percebe. A pessoa fica às vezes mantendo pensamentos negativos e isso pode levar a pessoa a uma série de doenças, né, que nós conhecemos aí no caminhão delas. Por que isso acontece? Porque esse processo de você pensar gera uma reação no nosso organismo, né? Hoje a própria psicologia ela coloca
que o pensamento é um comando que você dá para o seu corpo, né? Então, automaticamente, quando você pensa em alguma coisa, você está gerando um comando para o seu organismo. E aí, ele vai processar e vai gerar um resultado, né? E ele vai depender, é claro, de qual pensamento você está tendo. Para a gente refletir. Então, o pensamento comandando o corpo, simplificando bastante para a gente poder entender, olha só. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante dá uma ordem, toda a tropa obedece, seja ela positiva ou negativa. Então vocês conhecem aí a quantidade de doenças psicossomáticas que existem, né? Estão aí assolando a humanidade. E ela nasce exatamente desse processo. De você pensou, manteve um pensamento, ele vai gerar, ou seja, um comando natural para o seu organismo. Quando a gente fala, por exemplo, no refluxo, né? O que é o refluxo? O que significa essa doença, esse refluxo? Eu tenho refluxo. A gente vê demais, né? Gastrite, refluxo, sempre nessa região, né? Normalmente a pessoa tem que tipo de pensamento, de situação? Ela está gerando um comando para o seu organismo, mas ela não percebe, que é isso que é interessante. Nós não temos uma percepção real, por isso que eu falei que a gente não sabe pensar. Se a gente soubesse, jamais a gente iria desenvolver um processo desse, né? Então, quando a pessoa ela fica guardando ressentimentos, mágoas, então aquilo está dentro dela, ela fica remoendo aquilo dentro dela. É como se ela tivesse engolido alguma coisa e ela não consegue digerir, aquilo fica indo e voltando. O corpo entende, né, aquele processo e faz o quê? Ele imita o que a mente está vivenciando. Então, a pessoa está vivendo aquela agonia, aquela não aceitação daquela situação. É a mesma coisa, aí ela ingere um alimento, o alimento também não consegue ser digerido, aí ele sobe, ele vem em cima, ele desce, né? Ele repete o mesmo processo. Quando a pessoa consegue entender que esse comportamento dela, esse padrão de pensamento está gerando essa situação, ela consegue mudar o seu padrão mental e automaticamente aquela doença tende a desaparecer. Então, assim, são uma infinidade de doenças que existem e nós não sabemos ou não percebemos que a estamos criando, né? Então, nós geramos saúde ou doença, dependendo do comando que você dá, né, para a sua mente, ou seja, qual o comando que a sua mente está gerando. E nós temos aí o comando da vida, né? O pensamento comandando a nossa vida. Eu coloquei uma figura aí bem ilustrativa, né? O que hoje está comandando a vida, a mente, os pensamentos da maioria das pessoas na Terra? Então não é só aqui no Brasil ou em Uberlândia, no planeta como um todo. Quem é que está governando, gente? A internet, a mídia, né? E Joana, ela faz alguns comentários interessantes sobre isso. Eu estou colocando isso para a gente começar a refletir, né? O tanto que essa questão aqui é profunda, né? Se vocês forem procurar os diversos problemas que o excesso de uso do celular ou de qualquer outra mídia ela gera, né? Eles falam, diminui a capacidade de concentração nos adultos de uma forma geral. Então, se o adulto começa a usar bastante o celular ele dá respostas rápidas, objetivas. Aí a pessoa não tem que se concentrar para quase nada. E aí ela vai perdendo essa capacidade de concentração. Se a criança começa a fazer uso do celular muito cedo, ela vai perdendo a capacidade de criar, ela vai diminuindo a capacidade de concentração,
Ou seja, a gente vai percebendo o quê? Que a capacidade de pensar dessas criaturas começa a ficar o quê? Cada vez mais comprometida, né? E aí o que acontece? Elas acabam ficando e vivendo como robôs, né? Tem uma linha da psicologia que fala que hoje estamos criando uma quantidade muito grande de seres inúteis. Por quê? Porque são seres que estão perdendo essa capacidade de pensar, estão perdendo a capacidade, né, de se sustentar, de se manter, de se virar. São pessoas que não conseguem produzir, né? Então nós somos responsáveis por isso. E aqui Joana, no livro O Despertar do Espírito, esse livro tem um capítulo que ela colocou, o Despertar do Espírito. E nesse capítulo, que é muito extenso, muito profundo, muito bom, eu tirei uma parte que ela fala sobre essa questão da tecnologia, né, automatizado pela mídia, que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico, o embriagador para os sentidos, o ser quase não tem tempo ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e o que o devora. Olha só a profundidade dessa colocação da Joana, né? Então, a mídia hoje está nos comandando, né? E aí nós vamos perdendo, né, o nosso controle. E aí a gente vai perdendo com o tempo a própria capacidade de pensar. Por quê? Porque você não pensa por você. Você é envolvido no processo, você é induzido a pensar no que alguém deseja, né? Então nós vamos perdendo o quê? A nossa autonomia de pensar. E a gente perde a percepção de que nós somos seres aqui, que reencarnamos aqui para evoluir, para crescer, e nós temos um potencial fantástico. E aí a gente acaba perdendo muito tempo nesse processo. E ela continua. Na rampa escorregadia da ilusão, vez que outra tenta segurar-se nas bordas do resvaladouro que o arrasta, raramente conseguindo erguer-se por encontrar-se dependente e fragilizado para os esforços de crescimento íntimo e valorização de si mesmo. Então, esse processo, né, de você usar demais a mídia, você vai ficando cada vez mais dependente. E, de acordo com algumas pesquisas que eu li, quando você começa a usar demais a mídia, o nosso organismo ele começa a produzir algumas substâncias neurológicas, uma delas é a dopamina. E a dopamina é uma substância que ela te faz sentir prazer. À medida que você começa a usar aquilo demais, você vai sentindo prazer com aquilo e mais você vai se prendendo naquele processo. Então é um vício, e você começa a ficar viciado naquilo. Parece que está faltando alguma coisa, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então ela causa realmente dependência e a gente vai ficando cada vez mais fragilizado, né? E cada vez mais difícil de você abandonar esse processo. E a gente vê hoje quantos problemas esse processo gera, né, numa relação conjugal. Eu tenho casos, né, de esposas reclamando do marido com uso excessivo, né, do celular, mulheres reclamando, homens reclamando, pais reclamando dos filhos e assim sucessivamente. E isso desestrutura realmente a relação, né? Então a gente tem que fazer uma ponderação sobre isso. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos fala uma coisa que eu acho assim fundamental. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Olha que ferramenta maravilhosa nós temos nas nossas mãos e nós não estamos sabendo utilizar. Então, tudo pode ser alterado sob a ação do nosso pensamento. Então, se eu tenho algum problema, alguma dificuldade, eu tenho condições de trabalhar isso, de minimizar isso,
e às vezes de resolver isso. Né? Mas depende o quê? De nós, né? Da gente buscar aprofundar mais sobre essas questões. No livro Pensamento e Vida, André Luiz ele vai fazer uma comparação do pensamento com a energia elétrica e a força magnética. Olha o que o André fala. A eletricidade é energia dinâmica, né? Ou seja, a eletricidade é uma energia que não tem nada para, ela vai para todas as direções, para todos os lugares. Você aperta um botão aqui, acende uma luz lá, ou acende uma luz lá em outra cidade, mas ou seja, ela não existe barreira para ela, não existe limite para ela, está em ação, né? O magnetismo já é uma energia estática, é uma energia que ali é limitada, mas ela tem uma função, né? O magnetismo ele atrai, né, para si. Então o pensamento é força eletromagnética. Então o nosso pensamento, você pensou em alguém, você se conectou naquele momento com aquela pessoa, você se conectou lá, paf, que é a parte da energia elétrica, você se conecta. Ao mesmo tempo que você se conecta, você também atrai para você tudo que está com aquela pessoa. Então você manda o que você está pensando para ela recebe o que você pensou, você se conecta e acaba atraindo o que ela pensou. Olha só a força do nosso pensamento, né? E ele continua. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidades, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à ramagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, tudo funciona nessa metodologia, né? Atração, repulsão, né? Ligação, um está influenciando o outro o tempo inteiro. Nós estamos nos influenciando o tempo inteiro. A partir do momento que eu penso alguma coisa, que eu penso em você, ou que eu falo com você, nós estamos o quê? Trocando informações e às vezes nós nem percebemos a importância, né, de você manter um pensamento saudável, né? Por quê? Porque você vai automaticamente gerar influências saudáveis. E vai o quê? Atrair o que tipo de situação? Olha só. Emissão, recepção, repulsão dos pensamentos. Nós estamos o tempo inteiro vivendo essa situação, essas três situações. Nós estamos emitindo, nós estamos recebendo e nós estamos repelindo pensamentos. Como funciona? Coloquei aqui um pensamento negativo, uma pessoa muito nervosa, né, está contrariada com uma série de coisas aqui. E aí que tipo de pensamento ela gera? Então ela vai gerar pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos vão em todas as direções, principalmente direcionados àquilo que ela está pensando, ou a quem ela está pensando, tá? Então isso vai à sua volta. Automaticamente ela vai receber que tipo de pensamento? Iguais ao dela, né? Então ela vai se ligar e atrair pensamentos equivalentes àquele que ela está emitindo. E ela vai repelir pensamentos contrários. Então, se chega energia positiva para ela, não consegue passar por aquela barreira negativa que ela criou. Aí a gente fala muito, né? Às vezes o mentor espiritual está do seu lado, mas você está nervoso, está agitado, você está querendo até ajuda, pedindo ajuda. Mas você está tão irritado, tão nervoso, magoado, que ele manda um pensamento para você, tenta te ajudar, mas você não consegue perceber. Quando a gente está realmente muito nervoso, muito irritado, e alguém chega para nós e fala assim, calma, como é que a gente fica? A gente quer, né, jogar a pessoa longe, né? A gente não está no clima, a gente não consegue, naquele momento, parar para refletir. Não é? Então isso acontece com a gente
o tempo inteiro e a gente não percebe. Quando a gente está com um pensamento positivo, na hora que você está orando, fazendo uma vibração, agradecendo tudo que você tem de bom, você está emitindo o quê? Pensamentos equivalentes, pensamentos positivos também vão sendo direcionados à sua volta. E aí, que tipo de pensamento chega até você nesse momento? O mesmo tipo de pensamento. Aí você acaba atraindo também pensamentos positivos, né? E automaticamente você vai repelir qualquer pensamento ou influência negativa que esteja tentando te acessar naquele momento. Olha só o tanto que a nossa força do pensamento, ela é importante. A gente ter esse conhecimento, fazer essa reflexão para entender a nossa responsabilidade em tudo que nos acontece. Como é que é o clima da nossa casa? O clima da nossa casa é um clima de paz, de harmonia. Quando você faz o culto é o quê? Você está falando o quê? Coisas positivas, coisas boas, né? Fazendo uma reflexão. Aí você faz oração, você pede pelos da casa, para aqueles espíritos que estão por ali, né? É só vibração positiva. Que tipo de espírito vai chegar ali? Exatamente esses espíritos que vêm nos ajudar. E nesse momento, aqueles que querem atrapalhar, eles caem fora. Eles não querem participar daquele processo. Não é? Então a responsabilidade é nossa. Então não existe mágica. Né? Não adianta você ter um padrão de pensamento o dia inteiro e em dado momento você parar e querer que as coisas sejam diferentes na sua vida. Não. A gente tem que manter esse padrão a maior parte do tempo possível, né? Que assim é que as coisas vão realmente mudar a nossa vida. No livro Pensamento e Vida, o André Luiz nos fala que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Olha só como é que interessante. Então, a energia, para que eu possa pensar, ela vem do corpo físico. Então, para que eu possa pensar com clareza, com equilíbrio, eu preciso de energia. Quando você tem uma pessoa, por exemplo, que ela está num quadro depressivo, o que acontece com essa pessoa? Ela está o quê? Desanimada, sem energia, sem disposição. Então o corpo dela não está produzindo o quê? Energia suficiente para que ela possa pensar coerentemente. Você pode chegar para ela, explicar o que ela tem que fazer, mas ela não vai conseguir, às vezes nem entender. Ela não consegue perceber. Ela está desanimada. Então, o ato de pensar, ele não é uma coisa isolada só do espírito. Mas o espírito sim, ele pensa. Mas o nosso corpo, ele também tem responsabilidade nesse processo. O nosso corpo também tem que estar funcionando bem. Né? Se ele não tiver, ele tem que ser reequilibrado, tem que ser trabalhado, para que eu possa realmente trabalhar a minha forma de pensar. Tá? Então, o cérebro está produzindo essa energia que me dá condições de pensar. Mas em que direção eu vou pensar? O que eu vou pensar? Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa que é interessante ou não é? O que me faz direcionar o meu pensamento? Aí o Emmanuel nos fala que é a vontade. Né? Seria o que? A força de vontade. É o controle que a dirige nessa ou naquele rumo. Então, essa questão, quando se fala em força de vontade, para mim é outro estudo bem profundo também, porque existe aqui uma série de questões e de colocações, entendimentos que eu considero que são ainda distorcidos sobre a força de vontade, como ela atua na nossa vida. Olha só, por que Jesus perguntou ao paralítico que estava há 38 anos doente se ele queria ser curado? Então Jesus encontra esse paralítico na entrada de Jerusalém e ele estava lá deitado, muito tempo ali. Né? E ele queria. Jesus vai, chega para ele e pergunta se ele queria ser curado. E aí ele conta para Jesus que ele estava ali há muitos anos, né? E que eles tinham uma crença naquela época,
que se as águas desse tanque ali, se ela tivesse ondulações, era porque o anjo estava tomando banho ali naquelas águas. Aí o primeiro que pulasse dentro da água seria curado. Aí ele fala para Jesus: eu estou aqui, mestre, mas quando eu vejo a água ondulada, o outro pula na minha frente, porque eu não consigo me mover. Né? Ele mostra para Jesus que ele queria ser curado. Né? Então, por que Jesus perguntou? Porque a cura depende da nossa vontade. Será que nós queremos? Ou será que nós não queremos ser curados? E aí nós vamos para uma questão interessante. Eu coloquei aqui, podemos dizer que existem duas forças contrárias quando se fala em força de vontade. Aqui eu estou colocando duas. Existem mais, né? Mas aqui para a gente começar a entender esse processo. Olha só. Conscientemente, a maioria de nós, ou um doente, ele quer e deseja ser curado, não é? Conscientemente, ele não quer ser curado. Mas inconscientemente, o que acontece? Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas através das quais obtém alguma vantagem da situação. Então você tem duas forças aí, uma força consciente que deseja a cura. Existe uma outra força inconsciente que não deseja a cura, por outros motivos. Né? Ele vai citar alguns dos motivos aqui. Olha só, será que inconscientemente não adoecemos para chamar a atenção de alguém? Quantas pessoas adoecem para chamar a atenção? Até crianças, né? Quantas crianças adoecem para isso? E conscientemente aquele ser fala: mas eu quero ser curado. Mas ali dentro tem alguma questão que não foi bem trabalhada e resolvida. Outro motivo, para punir determinada pessoa. Às vezes eu me sinto magoado, ofendido, menosprezado, e aí, se eu adoecer, aquela pessoa vai sentir e vai achar que é culpa dela. Aí eu adoeço para punir aquela pessoa. Tem casos até que eu já trabalhei algumas vezes, que é caso de pessoa que ela quer punir uma pessoa que fez algo para ela que foi tão grotesco, que ela acaba adoecendo, buscando desencarnar, morrer, para punir a outra pessoa. Só que isso não é consciente. Ela vai fazendo isso sem perceber, ela vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. Mas lá no íntimo dela, a mágoa que ela tem é tão grande que ela não consegue tirar aquilo da cabeça. E aí ela acaba realmente falecendo se ela não tomar ciência disso e não se tratar. Né? Outra situação, para não enfrentar certas situações que nos desagradam. Né? Vamos falar assim: eu não quero trabalhar. É muito comum hoje, né? Eu não quero trabalhar, eu estou cansado, tem uma situação lá que eu não quero vivenciar, inconscientemente a pessoa adoece. Aí se você for aprofundar o que está acontecendo na vida daquela pessoa, é porque ela não quer enfrentar uma determinada situação. Sabe? Então assim, a gente não entende, por isso que eu falo que é difícil a gente falar assim: eu sei pensar. Não, nós não entendemos esse mecanismo. E nós precisamos estudar mais, aprofundar mais, para utilizar esse mecanismo, essa faculdade de pensar, para a gente ter realmente uma qualidade de vida, né, para a nossa vida poder mudar realmente. Então acabamos mantendo uma vida inteira crenças limitantes, que nos impedem de sermos felizes. Então todos nós temos essas crenças limitantes dentro de nós, que nos impedem, que nos entravam em várias situações das nossas vidas. Eu coloquei aqui alguns pontos aqui, aleatórios, que não dá para comentar todos. Situação do casamento, filhos, estudo, etc. Né? Estudo, crença limitante. Já vivi casos iguais a esse. A pessoa quer fazer, por exemplo, um curso superior e não consegue passar no vestibular. Não consegue passar, não consegue. E aí você vai fazer uma avaliação daquela pessoa. Ela é estudiosa, ela é inteligente, mas ela não
consegue passar. Aí você começa a voltar com ela, na história de vida dela, aí você vê que ela não acredita nela. Porque desde pequeno foi falado para ela que ela era burra, que ela era incapaz, que ela não dava conta. E aí, aquilo foi repetido tanto na cabeça dela, que quando ela vai viver uma situação onde ela precisa mostrar que ela é capaz, ela não acredita nela. Aí ela mesma se sabota. Então, conscientemente ela quer passar, mas inconscientemente ela tem uma crença limitante que não a deixa vivenciar aquilo. No casamento, quantos casos eu já vivi? A pessoa fala, eu quero casar. E fala às vezes, eu quero ter filhos. Né? E aí você vai analisar a história daquela pessoa, e aí ela vê que a mãe e o pai não foram felizes no casamento. Às vezes um pai agressivo, dificuldades diversas. Então ela vê o casamento como algo negativo, aquilo está muito forte dentro dela. Mas conscientemente ela deseja casar, mas inconscientemente ela tem uma limitação. Sabe? Então isso está acontecendo com a gente o tempo inteiro. Nós temos essas traves, essas limitações dentro de nós, que nós só vamos saber se a gente fazer o quê? Uma viagem para dentro da gente. A gente perceber essas limitações e irmos trabalhando com elas e eliminando elas da nossa vida. E isso a gente se faz só através do pensamento, é através da reflexão, do pensar continuamente. Pense sobre seus pensamentos e sobre seus sentimentos. Então, cada um aqui presente, pense profundamente no que você está pensando e no que você vive sentindo. Ninguém chega a lugar algum sem saber o que carrega dentro de si. Porque o que você carrega dentro de você é o que está gerando o seu entorno. Né? E é isso que você precisa trabalhar. Não adianta culpar as pessoas de fora. A culpa nós colocamos sempre no outro, nas situações, no governo, etc, etc. Né? Mas o problema realmente está dentro de nós. A gente precisa fazer essa viagem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese, na nossa ascensão. Está lá no livro Fonte Viva. O nosso pensamento ele pode me prender nesse processo com esses valores, essas crenças limitantes, ou eu posso me libertar a partir do momento que eu começo a trabalhar essas questões comigo mesmo. Então eu posso progredir, evoluir. Então o meu pensamento ele pode me libertar. No livro Vida Feliz, Joana nos fala: mergulhe a mente quanto possível no estudo. Olha só o que ela fala. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. Então, para a gente trabalhar e desenvolver a nossa capacidade de pensar, a gente pensar mais coerentemente, mais profundamente, a gente tem que estudar. Porque aí eu vou mudar, ampliar a minha capacidade de discernir, de analisar, de avaliar. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O estudo e o trabalho. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala de duas asas que nos levam à evolução. Quais são? Amor e sabedoria. O que Joana fala? As duas asas são estudo. Estudo é o quê? Gera sabedoria. Através do estudo, da reflexão, eu vou ter sabedoria. E o trabalho é que gera e transforma os nossos sentimentos em amor. Né? Então é isso que ele está fazendo. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas os educandários podem estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, gente, todo momento nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de analisar, de avaliar. Então a gente tem que pensar, refletir. O que está acontecendo comigo? Por que eu não estou bem hoje? Por que eu estou triste? Por que está tendo um problema tal na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha vida? Começa a analisar, pensar
busque as soluções dentro de você. Elas existem, elas estão aí ao nosso alcance, tá? Nas nossas mãos. Dentro da literatura espírita tem os materiais mais falando sobre esse assunto, né? Então hoje a gente não pode falar que a gente não tem recursos. Não, nós temos material demais. E a gente tem condições de fazer essa mudança profunda nas nossas vidas a partir desse entendimento e da minha mudança do meu padrão de pensamento. Tenho tanto sentimento, é o nome da poesia. Ela foi 18 de setembro de 1933. Olha como é que é interessante. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti afinal. Olha só como é que é interessante, né? Parece que ele leu as obras de Joana, né? Mostrando que o sentimento, ele nasce no pensamento. Temos todos que vivemos uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é verdadeira e qual errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Então, pensem na vida de vocês. Pensem na vida que vocês querem para vocês. E tenho certeza que isso irá se concretizar. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, tá? Muita luz a todos e uma boa reflexão.